Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Ou seja, quando você começa uma coisa, você tem que terminar logo. Na hora que você deixa, você não tem preocupação com o povo mais humilde, com a dona de casa, com a mãe que tem 2, 3 filhos. Veja aquela menina que veio aqui com 3 crianças. Aquela moça tem 25 anos de idade. Ela tem 3 filhos. Eu falei para ela, minha filha, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ter filho. Porque você já tem 3. E falei para ela que ela tem que estudar. Porque agora ela tem 3 filhos para cuidar. 3 filhos, não é 9. Eu tenho 5. Ela tem 3. Então ela tem que voltar a estudar. Ela precisa aprender uma boa profissão para ela poder cuidar direitinho do filho dela. O Lula pode ter 5, né? Não porque ele estudou muito, mas porque ele sempre foi um enganador de trouxas. E como tem trouxa nesse país, não é mesmo? Então tá aí, né? O Lula é milionário, pode ter 5 filhos. A moça não pode ter. Ela tem que estudar alguma coisa da área de humanas para depois pintar o cabelo de roxo, deixar o sovaco cabeludo e, quem sabe, conseguir um carguinho em alguma repartição do próprio governo petista. É ou não é? Então tá aqui. Para de ter filho. E se engravidar, por que não? Tirar, né? Que é o que o Lula defende. Mas não podíamos falar isso na época da campanha. Então, na linha de Lula falando muita besteira, quem comprou arma não é pessoa honesta e decente, diz o Lula. Meu Deus, temos aqui a fala. E quem comprou arma não é pessoa honesta e decente. É um problema sério que está ligado a muitas coisas, sobretudo ao crescimento do crime organizado. No caso mais recente, a liberação de armas, que quem comprou arma não é pessoa honesta e decente, que quer trabalhar não. Muitas organizações, sabe, criminosas compraram armas à vontade, que todo mundo poderia comprar todo mundo. Organizações criminosas compraram armas com background check, toda a burocracia necessária, foram na loja, deixaram registro. Nunca cometi um crime na minha vida em que pese um inquérito criminoso do Alexandre de Moraes contra mim. Então, olha a mentalidade. Cidadãos honestos que compram arma para se defender e defender sua família e sua propriedade não querem coisa boa, porque de alguma forma estão ligados ao PCC, que tem diálogo cabuloso com Lula, que o Lula consegue frequentar favelas dominadas pelo PCC ou o Comando Vermelho, sem escolta policial, e óbvio que esses bandidos não compram armas legais, né? Então é o Lula, uma vez mais, falando besteira, distorcendo tudo, mentindo. Vamos lá, né? Tô dizendo aqui que o PT só fala besteira, o Lula e tudo. Essa notícia é tão fantástica, né? Burro sumido por 5 anos é achado como macho alfa de matilha de veados. É manada, né, veado, se eu não me engano. Matilha é cachorro. Mas o melhor comentário que eu vi nessa notícia fantástica é: e assim nascem os petistas. E assim nascem os petistas. É uma espécie de cruzamento do PT com o PSOL, né? E o resultado tá aqui, né? A malandragem dos que enganam trouxas, né? Lula se vacinou contra a dengue na rede privada. Ele é milionário, ele é poderoso, ele tem 5 filhos, ele tem milhões e milhões nas contas, né? Nas contas oficiais. Imagina em Angola, Cuba, sem divulgar antes da campanha do SUS. Quer dizer, fez na surdina, antes do próprio Estado e da sua administração começar a divulgar a campanha, de uma vacinação que faltava vacina por incompetência do governo. Já morreram milhares de pessoas e a imprensa deixa quieto, não chama de genocida. Imagina se esse tipo de coisa acontecesse com o Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro está cobrando coerência da imprensa, mas óbvio que ele mesmo sabe que nunca a velha imprensa vai adotar o mesmo padrão, a mesma régua com Lula e Bolsonaro. Porque se adotassem esse tipo de manchete aqui, ia dar 8 minutos de reportagem no Fantástico. Até agora, o governo enviou ao Rio Grande do Sul menos da metade dos repasses autorizados.
Enquanto isso, o Lula querendo importar arroz em leilão fraudado para colocar o logo do seu governo. Ou seja, é tudo esquema, tudo safadeza, e nós vamos voltar a falar do arrozão já já. Antes, por falar em corrupção, né? O Lula falou que consegue chamar um bebezinho de monstro e acreditar no fatalismo. O Sérgio Moro usou isso para a coluna dele dessa semana, o monstro de Lula. Mas para quem só tem um martelo, tudo parece prego, o Moro só fala de corrupção. Ele acha que o maior problema da Venezuela hoje é corrupção e não um comunismo monstruoso, diabólico. Então, essa deixa da questão do monstro foi para falar do assunto monocórdico, né? Da obsessão monotemática do Moro. Não é verdade que a prisão preventiva foi usada para obter delações premiadas no Lava Jato. A maioria dos colaboradores fez acordo em liberdade. É verdade, ao contrário do que estão tentando com os ex-servidores do governo Bolsonaro, né? O Felipe Martins que o diga, vamos falar disso. E diz, o verdadeiro monstro que tem sido gestado pelo governo Lula consiste na destruição dos mecanismos de prevenção e combate à corrupção. Isso é um dos monstros, viu, Moro? Mas você tem a visão muito limitada de um típico tecnocrata que ignora totalmente a guerra cultural, o comunismo. De novo, se você olhar hoje para a Venezuela, você vai falar, nossa, eles não têm mecanismos bons de combate à corrupção. E tá lá o Maduro mandando matar opositor, perseguindo todo mundo, transformando o país numa ditadura comunista. Então, a monstruosidade dita pelo Lula acerca de um bebê no ventre denota algo muito mais grave e pior no Lula e no seu PT do que a sua preocupação pontual com a corrupção, o Sérgio Moro. Mas, por falar em Lava Jato, Lava Jato mirava desmonte e privatização da Petrobras. Diz Lula, mais uma ladainha, mais uma baboseira, numa semana em que Lula ligou a metralhadora giratória sem parar. Né? Então, essa é a narrativa do PT. A operação de combate à corrupção no país, no fundo, visava destruir a Petrobras, não os corruptos, não o gerentezinho que devolveu 100 milhões de dólares desviados. Mas a Lava Jato visava a destruir a empresa para ela ser comprada baratinho por alguém. Por alguém, que vai ver que eles estavam a serviço da Petro USA, que não existe. Então é baboseira atrás de baboseira. Mas são as narrativas que vão pegando perante os trouxas, e repito, são muitos no Brasil, com a ajuda da Globo, eles vão enfiando essa narrativa goela abaixo, ou cachola vazia adentro. Por falar em Petrobras, assumiu a nova CEO. Eu não sei se nessa foto ela tá com cara de medo ou não, né? Olha lá o olhar dela pro Lula. Petrobras está totalmente alinhada com Lula, diz a nova presidente. Ele, afinal de contas, é o acionista majoritário. O Lula, ele é um sheik árabe. Não, minha senhora. O Estado é o maior acionista. E o Lula é um sujeito que está no comando do governo por 4 anos, longos e infindáveis, se o Brasil aguentar. Então, essa visão que confunde o petróleo é nosso. Quando o PT diz, o PT acredita. Confunde o partido com o governo e o governo com o Estado. E o Lula com o partido. Então o petróleo é do Lula. E a empresa está agora a serviço da causa do Lula, porque ele é o acionista majoritário. Olha, é tão tosco isso do ponto de vista de governança. Mas quem poderia dizer isso, né? Será que a Helena Landau, musa da privatização, liberal do Livres, que fez o L, porque é uma embusteira esquerdista que se finge de liberal? Picaretagem pura, com truque semântico e usurpação de um rótulo meu, autor de livros sobre liberalismo clássico, que não tenho nada a ver com Helena Landau, uma esquerdista, bem radical, inclusive. A gente vai falar dela agora mesmo, porque ela está com uma coluna hoje no Estadão. Quando bate a desesperança, penso em 2 grandes brasileiros, Chico Buarque, fã de Fidel Castro, e FHC, socialista Fabiano. Essa era a liberal do Livres. Liberal. A musa da privatização.
que fez o L. Tinha Paulo Guedes de um lado e Bolsonaro falando em privatizar a Petrobras e do outro lado o PT, o Petrolão, o Mensalão. Ela fez o L, mas é porque ela é liberal, sabe, gente? Tem trouxa pra tudo nesse mundo, né? Ela é uma socialista. O Marcel Van Hatten tá cobrando a CPI do Arrozão, porque onde o PT mete a mão tem corrupção, e a corrupção não é o único problema, é um instrumento para a perpetuação no poder dos comunistas, que querem liberar geral as drogas para destruir as famílias de vez. Uma investigação cada vez mais necessária. Claro que o Marcel tá certo. O que nós vimos ali não é uma fumacinha, é muita fumaça, e onde há muita fumaça tem que ter fogo. Pesquisando leilões passados da Conab, no governo Lula, percebe-se uma prática que não se resume a essa tentativa até aqui mal lograda no leilão do arroz. Ou seja, tem método. Tem método. A gente sabe, a gente conhece os personagens. A gente conhece. Por falar no Lula ladrão, que o Nicolas foi condenado, mas não vai ter que... Foi liberado, mas condenado, né? É ladrão. Falar que o Lula é ladrão é problema agora, eu quero trazer aqui o Barroso falando de cleptocracia, Gilmar Mendes, o Alckmin falando que o ladrão quer voltar à cena do crime. Eu tô junto com esses. Eu tô apenas parafraseando. Quando eu falo Lula é ladrão, eu tô mencionando Alckmin, eu tô botando aspas. O ladrão quer voltar à cena do crime. Fecha aspas. É o Alckmin que tá dizendo isso, não eu. Não eu. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.